Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. O nosso papo de hoje é sobre as leituras realizadas no mês de março. O mês de março acabou, estamos aí, a grande maioria das pessoas em casa nessa quarentena, muita gente aproveitando para colocar a leitura em dia. E eu também, né, na medida do possível, estou fazendo isso, dei uma incrementada aí nas minhas metas. E é sobre isso, sobre o que eu li nesse período, agora nesse mês, em que eu vou conversar com vocês agora. Primeiramente, dando continuidade às leituras que já estão em andamento, eu continuo com o Guerra e Paz. Eu li o terceiro tomo, né, são quatro, e eu estou em torno de 75, 76% da obra lida, né? Falta aí os 25%, só que 25% de Guerra e Paz, mesmo assim, ainda é um calhamaço de cerca de 500 páginas. Então acredito que ainda vai levar o restante o restante não, o mês de abril todo para eu conseguir terminar essa leitura. Mas nesse terceiro tomo, ele é mais, o Tolstói se dedica mais à parte da guerra. Nós vemos muitas descrições de batalhas importantes, inclusive a tomada de Moscou, e ele faz isso de uma forma assim brilhante e bem gráfica. Eu até fiquei surpreso um pouco com a forma como de ver, né, certas descrições, certas cenas de campos de batalha numa obra tão antiga. E ele faz isso muito bem, a gente consegue passar para a gente realmente aquela sensação de campo de batalha. E tem cenas ali bem pesadas, inclusive tem um linchamento que ocorre na cidade de Moscou, né, depois da cidade ser atacada, e são cenas bem fortes, né? Como eu disse, até estranhei ver coisas tão gráficas numa obra dessa época. Mas a história continua maravilhosa, terminou assim com um gancho bem interessante que né, te motiva bastante a continuar a leitura. Em suma, o ritmo não caiu, a obra continua, né, maravilhosa e estou ansioso aí para terminar. Uma leitura que eu continuei, né, não comecei no mês de março, mas já vinha dando continuidade e consegui concluir graças à quarentena, que foi As Intermitências da Morte, do Saramago, que eu estava fazendo a leitura conjunta com a minha esposa. Então conseguimos terminar, conciliar esse tempo de leitura juntos e terminamos a obra, né? E o que eu tenho a dizer é que gostei muito. É uma obra, apesar do tema ser bastante, um tema sombrio, bastante pesado, uma coisa que normalmente a gente não gosta muito de comentar, que é sobre a morte, e da leitura do Saramago não ser a coisa mais simples do mundo, né? Aquela forma típica dele escrever, sem divisões, sem sinais de pontuação. Então isso daí complica um pouco. Então é um livro, os livros dele, né? A literatura dele tem que ser lida com atenção, mas a história é muito interessante, né? Na verdade, ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte é a que motiva assim, mais questionamentos, porque a gente normalmente não pensa na morte e nas suas consequências. E o que aconteceria então se algum dia a morte resolvesse entrar em greve? Em um determinado país, isso acontece a partir do dia primeiro do ano, e ninguém mais morre. E o que a princípio seria uma boa notícia, né, um sonho da humanidade, acaba se revelando um grande problema em várias situações, né? Várias instituições começam a questionar sua própria existência, como a igreja, como o governo e toda a mudança social, né, socioeconômica que isso acarreta. Na segunda parte do livro, a gente já vê a morte como uma personagem e ela se questiona muito sobre o seu papel na humanidade, na história da humanidade, o que ela faz ou deixa de fazer e por que ela faz isso. São questionamentos assim bem interessantes, é uma parte bem mais reflexiva e isso tudo surge por conta de uma carta que ela resolve mandar, porque ela agora mudou a forma de agir, ela não simplesmente mata as pessoas, mas ela envia uma carta avisando que a pessoa está prestes a morrer.
Então ela dá um tempo para a pessoa resolver a sua vida. Mas uma dessas cartas volta e ela começa a ficar muito intrigada, né? O que essa pessoa em especial tem de diferente, que a carta dela volta e os poderes dela de causar a morte não fazem, não tem efeito sobre essa pessoa. Ela então vai atrás e começa a se sentir curiosa pela vida que essa pessoa leva. É um músico e ela começa a acompanhá-lo, né, na sua casa, no seu trabalho, nos seus ensaios, nas suas apresentações, e o que leva a situações assim bem interessantes. E o Saramago, apesar do tema pesado, ele é muito irônico, ele tem umas tiradas assim sensacionais. Em alguns momentos assim você dá risada no livro. Gostei bastante. É um livro que eu considero assim uma grande porta de entrada, né, para quem ainda não conhece o Saramago, tem um pouco de medo da escrita dele, pode começar por esse livro. Não é um livro, né, grosso, e a história é interessante, ela te prende, muito boa essa leitura, recomendo aí a todos. Esse mês também eu dei início ao projeto, que eu já falei anteriormente, de ler as obras da Agatha Christie, que tem a dupla Tammy e Tuppence como protagonistas. E são 5 livros, e eu li nesse mês o primeiro deles, que é aqui o Inimigo Secreto, também encontrado como o Adversário Secreto. É o segundo livro da autora, não traz nenhum dos seus personagens mais famosos. Aqui nós somos apresentados a dupla de jovens no pós-guerra. Eles estão desempregados e eles resolvem então montar uma firma de investigação. E logo no primeiro caso, eles se veem envolvidos numa trama de espionagem internacional e a procura de uma moça desaparecida que teria, né, a posse de alguns documentos que podem desestabilizar o governo da Inglaterra de uma forma assim catastrófica. Então, é diferente dos livros posteriores da autora. Aqui não tem uma investigação policial em si, é mais um romance de aventura num ritmo bastante frenético. A dupla de protagonistas nem sempre atua junto, nós acompanhamos os dois, mas eles têm igual peso e são assim, um complementa bastante o outro. E eu sei que, dando continuidade à leitura dos livros em que essa dupla aparece, eles vão envelhecendo juntos, eles se casam, têm filhos e assim, os livros vão acompanhando a trajetória deles. Então é muito interessante. A próxima leitura será o segundo livro da dupla, que é o Sócios no Crime. Então uma leitura também bem recomendada, um livro diferente, né, da Agatha Christie, que ela ainda estava ensaiando seus dons como escritora, né, mas que é bem interessante. Vale a recomendação. Dando continuidade às leituras das peças de Shakespeare, eu fiz a leitura de uma das mais famosas peças históricas, o Júlio César, que eu li, mais uma vez, cotejando em 2 edições, por conta das traduções. No meu vídeo do Romeu e Julieta, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Deem uma olhada lá, que o Shakespeare tem muito disso, né? A questão da tradução influi muito na leitura. E eu li, então, aqui essa versão da Penguin, né? E cotejei aqui com desse box, que é a tradução da Bárbara Eliodora. Então a peça é bem interessante, ela é uma das peças mais políticas, né, do Shakespeare, e ela dá um enfoque diferente ao assassinato do Júlio César, né, o famoso líder romano, e os questionamentos morais do Brutus, que vem a ser o seu filho adotivo, e que é o principal artífice, o principal executor do seu assassinato. E os dilemas morais dele, porque ele se vê dividido entre o amor que ele tem ao César e o grande patriotismo que ele tem, que é colocado na cabeça dele, né, que o César quer tomar o poder e transformar toda a Roma, toda a sociedade romana, da forma como eles conhecem. E ele, como grande patriota que é, ele acha que ele tem que fazer alguma coisa, e isso acaba vindo a culminar com o assassinato do César. Na verdade, o Brutus, ele é o personagem principal dessa história, ela nem deveria se chamar Júlio César, e sim Brutus,
e mostra ali tanto as maquinações anteriores quanto o desenrolar dessa história que veio a culminar com, com a vitória depois e a tomada do poder do Marco Antônio. Então, também uma peça bem interessante, já bem mais reflexiva, né? Não tem nada ali de comédia, não tem grandes acontecimentos. Então, é mais para quem gosta mesmo da leitura do Shakespeare, do estilo dele. Recomendo também muito o famoso filme, ainda preto e branco, bem antigo, com o Marlon Brando, que é também uma versão bem fiel dessa peça. Tá? Então, Shakespeare também lido nesse mês. E uma outra leitura, dessa vez conjunta com a Lê Docena, que eu vou deixar o link do canal dela embaixo. Mais uma vez a gente fez uma leitura juntos, que foi Os Borgias, do Mário Puzo, que seria a biografia dessa que é considerada a primeira grande família italiana do crime. E toda vez que eu vejo assim alguma obra, ou livro, ou filme sobre algum personagem histórico com foco nas maldades, nas crueldades que eles fizeram, eu sempre fico com o pé um pouquinho atrás. Porque se uma fofoca que a gente faça hoje em dia, ela já chega ali na frente, no final de uma semana, totalmente deturpada, com né, com requintes de crueldade e excessos ali, imagina fofocas que estão aí há séculos, né? Então, não descartando a possibilidade e a provável veracidade, né, dos fatos narrados, das violências e das atitudes erradas tomadas por essa família, mas eu sempre coloco isso um pouco em perspectiva. Eu acho que talvez a coisa poderia nem ser tão focada na violência e na pornografia em si, como é normalmente quando se fala sobre essa família Borges. Esse livro, o Mário Puzo, né, ele colocou, ele era um grande admirador da história medieval, principalmente da Itália, e dessa família. E ele levou vários anos escrevendo essa obra, e ele era um excelente roteirista, né, de cinema, mais até do que escritor. Então, o ritmo da obra é muito bom, ele consegue realmente te manter preso, te manter interessado no que está acontecendo ali na história, no desenrolar da história e dos acontecimentos. Mas eu achei o desenvolvimento dos personagens um pouco fraco, embora ele tente dar ali um aspecto mais humano a todos eles. Pelo menos as motivações que eles têm para os seus atos são motivações mais humanas e mais plausíveis, né, do que simplesmente a maldade pura e simples, como normalmente é colocada em outras obras. Então é um best-seller, o ritmo de leitura é rápido, é muito bom, muito gostoso, apesar do tema bastante violento, né? E então uma leitura também interessante. Não é um livro memorável, né? Não é aquela leitura que vai te marcar para o restante da vida, mas é um bom passatempo. Tá? E vale a pena para conhecer mais sobre a história, sobre essa família e sobre a Itália medieval. Os trâmites ali do poder, principalmente dos bastidores da igreja. E juntamente, né, em complementação a essa obra, eu li uma HQ antiga, eu não sei exatamente do ano que ela foi publicada, em 4 volumes, também chamada Borgias, e que aí sim, nessa HQ, eles extrapolaram tudo que de mais desprezível que poderia haver nessa família. Então, se no livro existe alguém que é decapitado, nessa HQ ele é decapitado, mas com requintes de crueldade. Ele é torturado antes de ser decapitado. É totalmente voltada mesmo para os aspectos sórdidos, embora tenha mantido a trama geral, né, a linha geral da história. Ela é uma HQ bastante sórdida e vai caindo a qualidade assustadoramente no terceiro e no quarto volumes. A qualidade do texto e da arte em si cai muito,
Então vale mais como curiosidade mesmo e para pessoas que gostam ali de quadrinhos bem gráficos e bem violentos, mas eu não gostei. Realmente achei não digo perda de tempo, sempre é uma curiosidade, principalmente em contraponto com essa outra história, né? Com essa outra versão da história. Mas não, no geral não gostei dessa HQ. O livro, sim, eu até recomendo como leitura de lazer. Acredito que devam existir obras melhores para você saber mais profundamente sobre essa família, né, tão famosa do Renascimento. Então essas foram as minhas leituras desse mês. Espero que vocês estejam também tendo oportunidade de ler bastante nessa quarentena e que tenham feito boas leituras, né? E que a gente possa sair disso em breve e usar esses momentos, né? Essa situação toda como um aprendizado, como fator de reflexão, de união entre toda a humanidade, né? É disso que a gente está precisando cada vez mais. Não é momento de embates políticos, de brigas partidárias, e sim de cuidarmos uns dos outros, de cuidarmos de nós próprios e de quem nós amamos. E juntos a gente vai sair dessa, se Deus quiser, em breve. Tá bom? Então, no mais, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem a sua curtida, deixe os comentários aí embaixo, que eu vou adorar, para a gente conversar um pouquinho sobre essas leituras, se você já fez alguma delas ou pretende. E assinem o canal se ainda não forem inscritos, deixem aí o sininho marcado para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, e a gente se vê em breve, tá bom? Um grande abraço para todos, uma boa quarentena, tchau, tchau.